Graça e paz, amém? Eu gostaria de orar com uma canção, amém? O pastor Ruth vai me ajudar. Feche seus olhos, vamos orar juntos, amém? Nos deixa ser uma geração que busca da tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Senhor, queremos a Ti, anelamos por Ti, ansiamos por Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Não nos deixe sair da sua presença, Senhor. Não nos deixe sair da sua presença. Às vezes nós pensamos que estamos na presença de Deus só quando congregamos. Mas e ao sair daqui? Será que continuamos na presença dEle? Porque Ele está presente em todos os lugares. Mas muitas das vezes nós saímos da sua presença de santidade e nos envolvemos com coisas que o Senhor não se agrada em nós. Amém? Então precisamos ter temor dEle todos os dias, todo o tempo. Sabemos que Ele está ali presente, Ele está perto de nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus me deu praticamente assim, da noite para o dia, né? Um pão quentinho saiu ali, eu ia ministrar outra coisa. Meu pastor Heber está com uma questão, no caso, difícil, né? De saúde, e assim me pediu para que eu pudesse ajudar a ministrar a palavra de Deus a vocês hoje. Eu tinha algumas dúvidas do que falar, né? Que às vezes a gente está lendo tantas coisas, mas ontem à noite, na festa da semeadura, eu tive uma conversa com o pastor Emerson ali, rapidinho, e Deus usou a vida dele de uma maneira extraordinária. Foi uma maneira tão simples. E ali Deus me deu a palavra. E eu quero compartilhar contigo sobre isso.
O tema é aproximemo-nos de Deus, amém? E abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28. É um versículo pequeno, mas quero compartilhar contigo, que ele possa entrar como uma semente em teu coração, amém? Diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Amém? Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. É por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui. Num mundo tão caótico, um mundo onde tem tantas dificuldades diárias, nós sabemos que podemos só encontrar paz no Senhor Jesus. Amém? Por isso nós viemos aqui, e nós nos congregamos aqui, e também todos os dias buscamos a presença dEle. Então todas as pessoas, elas começam a se interessar pelas coisas espirituais em algum momento de sua vida. A maioria quando estão passando por algum momento difícil da vida, como problemas, dúvidas, as enfermidades, desemprego, catástrofes. São nesses momentos que o Espírito nos faz crer que existe um ser superior e que pode nos dar respostas sobrenaturais para as nossas necessidades, amém? No meu caso, eu posso contar um pouquinho da minha experiência, porque eu nasci num lar com pais temerosos a Deus. Então, eles tinham uma experiência pessoal, né, um bom tempo já com Deus, e trouxeram isso para a mesa do lar da gente, para a mesa familiar. Então, eles compartilhavam comigo todos os dias. E meus pais, para quem não sabe, eles foram missionários no Equador na década de 80, 1987, fizeram as missões no Equador, foram um dos pioneiros do trabalho evangelístico. Naquele tempo, havia apenas menos de 0,2% das pessoas que criam no Senhor Jesus como Redentor e Salvador. Hoje são 12%, graças a Deus. E naquele período, era tudo muito difícil, porém, entrávamos na escola a partir das 7h30, só que, na verdade, chegava às 7h15, bem mais cedo. E bem cedo eles acordavam conosco, tomávamos café e sempre eles liam a palavra de Deus à mesa com a gente e compartilhavam isso conosco. Mas até então se eu no caso só conhecia a Deus de ouvir falar, porque os meus pais sempre falavam assuntos e histórias da Bíblia ali. Então praticamente só conhecia a Deus de ouvir falar, eu não tinha experiência alguma com Deus. E às vezes meu pai também me contava algumas coisas que aconteceu na vida dele, na adolescência, na juventude, quando ele começou a buscar ao Senhor intensamente. Então ele contava assim histórias formidáveis. Eu disse, isso aí será que existe, né? E ele foi falando sobre a questão de Jesus, o Filho de Deus, que entregou a sua vida por nós, e que depois que Ele se entregou por nós, a partir da sua morte, seu sacrifício, nós obtivemos vida eterna, obtivemos salvação. E eu achava aquilo um pouco meio complicado de se entender, porque como alguém poderia morrer por mim, né? Ou seja, como que alguém poderia, no caso, ficar à frente de um problema que seria meu? No caso, ele dissesse assim, eu pago a tua conta por mim. Eu via como algo meio covarde da minha parte aceitar isso. Mesmo sendo uma criança, eu já pensava assim. Mas aí aos meus 8 anos, eu comecei a compreender mais, porque eu já lia a palavra de Deus e foi naquele momento ali que eu senti a necessidade de conhecer a Deus, de entendê-lo melhor. Aí a partir dos meus 8 anos, quando lia muito mais a palavra de Deus, aos 9 anos, eu me lembro que estava tendo uma reunião, um culto no Equador, numa igreja pequena, tinham poucos irmãos ali. Era um culto assim da semana, e estava bem assim, como é que eu posso dizer, bem monótono, não, bem quietinho. Então só cantaram os louvores e meu pai estava pregando. Então antes desse culto, né, acontecer, eu estava buscando a Deus intensamente e eu ouvi falar de que todos aqueles que creem em Jesus têm direito de se chamar filho de Deus e no nome dele operarão milagres, né, operarão maravilhas. Ou seja, serão cheios também do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é poder, é unção, é revestimento. E eu dizia, uau, o que é isso, né? Ficava procurando entender. Então, me lembro que comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo muito cedo.
E nesse culto que estava monótono, assim, bem quietinho, de repente eu dei um salto assim da cadeira, né? E eu comecei a glorificar a Deus, aí eu comecei a pular e ser cheio. É algo que aconteceu comigo, contigo pode acontecer diferente, uma experiência pessoal. E aí eu me lembro que eu chorava bastante, e eu não conseguia conter aquela alegria, e comecei a correr pela igreja, porque eu era criança, então uma criança cheia de energia, mas a presença de Deus era tão forte, que eu me lembro que minha mãe foi atrás de mim para me pegar, para me conter, porque eu estava muito extasiado, estava muito feliz, eu estava muito cheio. E naquele momento, foi a primeira experiência que eu tive Deus assim, face a face com Ele. Eu pude sentir a sua presença de uma maneira sobrenatural, e ali eu encontrei a minha resposta. Foi ali que eu obtive a minha resposta. Deus me deu a sua resposta através do enchimento do Espírito Santo de Deus, e comecei a compreender melhor as suas Escrituras. Então minha vida começou a descansar mais no Senhor, e comecei a crer mais nele. E aí eu comecei a ter desafios na vida, porque começava a ler e eu via assim Jesus fazendo tantos milagres na palavra de Deus, e sempre dizia assim: você vai fazer obras maiores do que eu. E eu dizia: uau, será mesmo que eu vou conseguir fazer isso? Eu me lembro que eu testava, gente, eu ficava testando. Às vezes meus amigos diziam: eu estou com dor de cabeça, deixa eu orar por ti. Mesmo sendo menino, eu pegava lá e orava por ele. E acontecia as curas, né? Às vezes não acontecia, né? Às vezes acontecia, às vezes não. Mas era um tempo de teste na minha vida. Mas eu sempre dizia assim: se está escrito e ele disse, eu creio. Fui crescendo, até quando cheguei a uns 10 anos, quase 11 anos, eu comecei a aprender a tocar piano, teclado, e me lembro que naquele dia eu tive a oportunidade de ministrar o louvor na congregação. Aí o Senhor me tomou um espírito, e uma mulher passou. Eu disse para eles assim: Deus vai curar a tua vida nessa noite. Não importa qual seja a enfermidade que você tem, o Senhor vai te curar. E me lembro que passou uma mulher à frente, e no Equador, né? O nome dela é Catota, e eu estava orando, era uma criança, e eu me lembro que apenas orei, e ela tinha um tumor no estômago. Ela vomitou aquele tumor, ela vomitou à frente. Eu fiquei aqui meio espantado, mas Deus fez um milagre tão grande. Desde ali eu disse: Deus faz milagres e maravilhas. Eu pude ter essa experiência sobrenatural, e tudo para a glória dele. Me lembro que minha mãe dizia assim: filho, isso não é você, isso não é você, isso é o Espírito de Deus sobre a tua vida. Dá glória para Ele. Tudo que você fizer tem que ser em nome dEle. Dê a glória para Deus. Então sempre ela me ajudava a compreender de que nós somos totalmente dependentes da presença de Deus. Então desde aí eu não tive mais dificuldades, né? A minha resposta foi dada. Hoje eu creio nos milagres assim, gente, de uma maneira, vamos dizer, cega. Eu não tenho dúvida. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu não tenho dúvida, sério, gente. Eu creio no meu Senhor. Eu creio nas curas dEle, através do nome dEle. Eu creio que Ele liberta, seja por espíritos malignos, seja por tormentos psicológicos. Ele liberta. Tudo em nome dEle nós podemos fazer. E também eu creio na vida eterna, porque Ele disse que se você cresce nele, Ele te daria a vida eterna. Então, no acesso que eu ganhei à presença de Deus por meio dEle, eu creio também. Eu creio, gente, no impossível. Eu creio no impossível. Tudo que eu te falo pode ser assim até romântico demais, pode ser algo meio que assim, meio sonhador demais, mas eu te digo, gente, é real. O poder de Deus é real. Ele faz o impossível. Se você crê, Ele faz o impossível. Para o mundo pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível, amém? Então, aqui eu busquei ao Senhor, esperando uma resposta em minha vida. Então, nos faz pensar também que geralmente nós buscamos a Deus quando estamos precisando de alguma coisa, e nos faz dar aquele sentimento de que nós não nos importamos com Ele, né? Então às vezes também é necessário que nos aconteça algum tipo de problema, alguma doença, né? Alguma tribulação, para buscarmos a Ele. Porque se eu estou doente e de repente eu vou ao médico, e lá eu me consulto, faço exames, pago a medicina, faço o possível, gasto dinheiro com isso, mas quando eu vejo que já não tem mais solução para aquilo, eu corro para os pés de Deus.
e eu peço ajuda a Ele. Eu digo, Deus, às vezes tem pessoas que não creem em Deus e dizem assim, Deus, se Tu existes, né? Eles fazem essa prova com Ele, e Deus, Ele se manifesta, porque Deus, Ele não é homem para que minta, amém? Ele não é homem para que minta, Ele é real, então Ele está ali, escutando a todos nós, mas com tudo isso, nos vem algumas perguntas no caso. Eu só vou a Deus quando estou precisando de algo. Então o que será que Ele pensa de mim por causa disso? Será que Ele vai me receber? Porque eu sou meio interesseiro, né? Eu busco quando eu quero algo. E eu tenho experiência com isso, porque eu tenho 3 crianças, 3 filhos, né? Minha esposa, que deu a luz, não fui eu, então ela que deu a luz. Mas tenho 3 crianças na minha casa, e tenho uma menina que do meio, ela é muito carinhosa. A Ohana é muito carinhosa, gente, demais até. Se eu estiver cantando alguma canção, alguma música, ela me pega para dançar, ela quer dançar, sempre. Ela é muito romântica, muito carinhosa, mas ela já está entendendo algumas coisas, que quando ela faz o meio cuti-cuti comigo, ela sabe que ela pode dizer assim, se eu chegasse bem bonitinho, bem mansinho, bem fofinho, Ele vai me dar alguma coisa. Então já comecei a compreender, quando ela está meio que, né, dando uma enroladinha ali, querendo me adular, eu já percebo. Às vezes ela faz porque ela quer, ela me ama, mas às vezes ela quer alguma coisa. Aí eu olho para ela e digo assim, o que é que você quer já? Ela, nada, pai, não quero nada. Mas ela quer algo. Mas toda vez que ela me pede, gente, é muito difícil eu dizer não. Por quê? Porque é minha filha. Eu só vou dizer não se é algo incabível de dar para ela. E mesmo sabendo que ela está sendo interesseira, eu vou dar. Porque é minha filha, eu não vou rejeitar minha filha, gente. Não tem como dizer não. Você está compreendendo? Assim também Deus é conosco, como Pai. Ele sabe que tu é interesseiro. Mas Ele não vai dizer não, porque Ele te ama como Pai. Isso não vai te dar aquilo que vai estragar a tua vida, aquilo que vai te levar à perdição. Mas se teu coração está voltado a Ele, Ele vai te dar. Ele vai te dar porque Ele é Pai. E o primeiro ponto que eu quero te dizer é que Ele não nos rejeita. O Pai não nos rejeita. Quero te dizer que todos vão à procura de Deus porque tem alguma necessidade ou ansiedade. Deus não nos condena por isso. Eu posso te falar sobre Jesus Cristo, que Ele veio há 2000 anos atrás. E quando Ele andava com seus discípulos, vinham a Ele diversos tipos de pessoas. Vinham a Jesus Cristo com problemas e enfermidades. Você pode ler todos os textos dos evangelhos, você encontra sempre lá pessoas querendo alguma coisa. Ninguém chegou lá assim, eu vim aqui, por quê? Porque eu gosto de ti, eu gosto de ficar aqui contigo. Não, sempre tinha alguém querendo alguma coisa. E depois que Ele dava, eles já diziam assim, olha, eu quero te seguir. Não é assim? Sempre encontramos nos textos dos evangelhos. Em Lucas 6,19 diz, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele, e curava apenas aqueles que ele ia com a cara deles. Não, Ele curava apenas as mulheres, curava apenas os homens, só as crianças. Não, está escrito aqui, e curava a todos. Ele curava a todos. Ele curava a todos, Ele curava a todos. As pessoas vinham a Ele para serem curados. Posso te dar vários exemplos de que Ele curou a todos. Em Mateus 8,16, está escrito que Ele expulsou os demônios com uma só palavra, que é autoridade. E diz assim, que depois que Ele expulsava os demônios, Ele curava a todos. Em Lucas 4,40, ao pôr do sol, vieram a Ele todos os que tinham vários tipos de doenças, e Ele curou a todos. Em Mateus 9,35, Ele passava pelos povoados, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas de salvação, do evangelho da salvação, e Ele curava todas as enfermidades e doenças. Em Marcos 5,56, diz que Jesus também, além de ir aos povoados, às cidades, aos campos, Ele levavam a Ele pessoas doentes às praças da cidade, e eles lhe suplicavam que Ele os tocasse, ou no caso que pelo menos eles tocassem na orla da veste dele, pelo menos na sua túnica, e quando eles tocavam, saía a virtude dele, e eles eram curados.
Em Mateus 15:30, uma grande multidão se dirigiu a Jesus. Entre eles tinham cegos, mancos, mudos e muitos outros. A palavra de Deus diz que Jesus curou a todos. Em Mateus 4:24, a notícia se espalhou de Jesus por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele curou a todos. Ele curou a todos. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? Ele curou a todos. Ele não rejeitou ninguém. A palavra de Deus diz que até quando veio um gentil, uma mulher gentil a ele, pedindo para que ele expulsasse um demônio do seu filho, ele também expulsou e curou o filho dela. Ele não rejeitou ninguém, ele não fez acepção de ninguém, porque ele sabia o coração do Pai, porque o Pai amou a todos e o enviou ele para todos, amém? Também não era só a questão das curas, dos milagres, da libertação. Outras pessoas também vinham receber, por exemplo, conselhos. Então, pessoas que conheciam da palavra de Deus. Em João 3, do 1 ao 12, conta a história do mestre da lei Nicodemos. Esse mestre da lei, ele sabia de todas as ordenanças de Deus, todas. Ele conhecia as 613 mandamentos, que são 613 misvotes, segundo os judeus. Ele sabia, e talvez ele cumprisse até todos, não tenho dúvida, porque eles eram bastante rígidos, de acordo com isso. Só que diz assim, ele tinha dúvidas. Olha só, um homem culto, que compreendia, que leu toda a palavra de Deus ali, a Torá, sabia dos textos proféticos, mas aí tinha dúvidas do que o Messias falava. Ele não compreendia o que o Messias estava falando. Então, ele tinha dúvidas sobre isso, mas se tornava complexo para ele, por ele ser duro de coração. Mesmo assim, Deus, sabendo da dureza do coração dele, e explicou a ele as dúvidas que ele tinha, né? Jesus disse assim: você precisa nascer de novo. Algo tão simples para ele, né? Você precisa nascer de novo, porque uma pessoa só pode nascer de novo se ela nasce da água e do Espírito. E aí ele pensava que ele tinha que voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Olha só a mentalidade dele, porque se tornava complexo na mente dele. Mas Jesus estava informando para ele que todo aquele que cresce nele, teria uma vida nova. E ele não estava compreendendo isso. Ele sabia dos textos proféticos, o Messias estava na frente dele, e ele não sabia disso. Ele só compreendia que ele era homem de Deus, mas não entendia sobre isso. E Jesus deu essa resposta para ele. Também existem outros tipos de pessoas que eu posso dar, no caso de exemplos, além de conselhos, né, de soluções e conselhos que pessoas vinham pedir a ele, também tinha a solução de problemas. Em Lucas 19, do verso 1 ao 10, lá fala sobre a história de Zaqueu. Então, não sei se você conhece a história de Zaqueu, mas Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Só que a diferença que ele era judeu. Então ele era um traidor para os judeus, porque eles viam todas as pessoas que trabalhavam como cobradores de impostos, ou trabalhavam para o Império Romano, eles se tornavam traidores, né, para a causa dos judeus. Então todos odiavam a ele, porque ele estava trabalhando para aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel, né? E aí ele cobrava indevidamente dos judeus, além daquilo que era para ser pago, às vezes ele cobrava indevidamente. Ele se corrompeu. Eu acredito assim, né, que como ele foi odiado por todos, imagina um homem que anda por toda Castanhal, e toda Castanhal odeia ele. Então ele tinha um sério problema ali. Todo mundo odiava ele. E o pior, no caso, para piorar, ainda era baixinho. Então se ele fosse rebarbar, ele apanhava de todo mundo. Está vendo? O problema dele não era só que ele era corrupto, ele era baixinho. Então ele não podia brigar com ninguém, porque ele ia apanhar. Então ele tinha um sério problema.
Então a única maneira que ele podia se vingar, eu acredito que era tentando ali, roubar, né, enganar, cobrar além daquilo que era cobrado. Era uma maneira dele se vingar, mas ele sabia que ele estava errado, porque ele era um judeu, ele era conhecedor da palavra de Deus, ele sabia que ele estava errado. Então ele queria resolver esse problema, ele queria que isso fosse resolvido, e ele soube que Jesus de Nazaré, o Messias, estava passando por ali. Então, como ele era baixinho, ele subiu numa árvore, e ali na árvore ele ficou esperando Jesus passar. Jesus, vendo ele em cima, disse: Zaqueu, desce daí, eu vou lá na tua casa. Jesus foi lá, sabia que ele tinha interesse, mas não o rejeitou. Jesus foi na casa dele. Podia até pegar o exemplo que o pastor Heber falou na semana passada sobre Zaqueu, que Jesus não chegou lá e disse: Zaqueu, eu soube aí que tu é complicado, tu é meio corrupto, né? Está roubando aí dos teus irmãos, os judeus. Vou te falar, ladrãozinho, te converte. Diz que Jesus entrou na casa dele e conversou com ele, compartilhou dos alimentos, e o escutou, e a presença que estava de Jesus ali constrangeu, a santidade de Jesus ali constrangeu a vida de Zaqueu. Ele ficou tão constrangido, que ele se levanta e disse assim: agora basta. Jesus, eu te digo que a partir de agora, eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei, e se eu roubei, eu vou devolver, vou pagar 4 vezes mais daquilo que eu roubei. A justiça na vida dele veio de maneira suprema, celestial, de santificação, porque existe uma lei na palavra de Deus, na Torá, que se você, no caso, pegasse emprestado, pois dar um exemplo, pegasse emprestado R$100 do pastor Emerson, e eu não devolvesse, não pagasse, eu tinha que pagar com 1/5 do valor daquilo que eu peguei, ou seja, eu devolveria os 100 e mais 20, 120. Ele excedeu a justiça dos fariseus, ele pagou 4 vezes mais daquilo que ele tinha levado. Houve um verdadeiro arrependimento. Ele não estava mais ligando para as coisas dessa vida, ele não estava ligando mais para as coisas inúteis dessa vida, agora ele estava ligando apenas para Jesus. Ele sabia que ele podia ter uma vida diferente, e a resposta para a vida dele chegou, a solução dos problemas para ele chegou, porque agora não importava mais para ele o que as pessoas pensavam dele, porque ele sabia que a vida dele havia mudado. Amém? Então nós vemos que Jesus não rejeitou ninguém, ele não rejeitou ninguém. Não encontramos em nenhum dos evangelhos que Jesus condenou as pessoas pelos seus interesses, de vir a ele por soluções. Ao contrário, os recebeu todos e os tratou com muito amor. O que é que diz lá em Mateus 11:28, que nós lemos logo no início? Para virem a ele todos os que estão cansados, ou seja, todos os que estão com problemas, todos os que estão com preocupações, todos os que estão com ansiedades, todos os que estão com enfermidades. Ele diz: venham, eu não vou fazer acepção de você, eu não vou discriminar você, apenas venha como você está. Qual é o seu problema que você está passando hoje? Qual é a dificuldade que tu tens? O Senhor está dizendo: vem a mim, porque eu vou retirar esse peso, essa carga de ti, eu vou te dar alívio. Você não vai sentir mais essa dor, porque eu vou sentir contigo, eu vou tirar isso de você, eu vou levar sobre mim, porque Ele fez isso, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações. Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Em João 3,16 diz assim que porque Deus, o Pai, amou tanto, sabe o que é tanto? Não é pouco, não é pouco, é tanto, sobrepõe ao muito. Ele amou tanto ao mundo, que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício do Filho é para todos, e não somente para uma classe de pessoas. No caso, Ele morreu por todos, Ele foi enviado por todos nós, não há distinção de pessoas.
Não há. Todas as pessoas, até o mais vil pecador, pode ser salvo para a glória do Senhor Deus, amém? Em segundo ponto, te digo que Ele não nos condena, além dele não nos rejeitar, como diz aqui, Ele não nos condena, porque a continuação do 3,16, no 3,17, o capítulo posterior, diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus não enviou o seu Filho para ser juiz ao mundo. Deus não enviou o seu Filho para julgar. Diz a palavra de Deus que Ele não enviou para condenar, mas que todo mundo possa ser salvo através dele. Ou seja, Ele está dizendo que Ele enviou o seu Filho para que todas as pessoas que crescem nele não fossem condenados. Todos aqueles que vissem ao Filho fossem salvos. Quando Jesus curava alguém, Ele sempre dizia essa frase: a tua fé te salvou. Jesus, Ele chegava, limpava as doenças, curava as pessoas, dizia: vai, a tua fé te salvou da doença, a tua fé te salvou do pecado, a tua fé te salvou do mal, a tua fé te salvou da morte, amém? O Senhor falou isso. O milagre em nossa vida se manifesta só por nossa fé, e Deus quer fazer milagres em nós, só porque nos ama. Você vem a Ele com um pedido de fé, e você é salvo. Você não chega a Jesus porque você está correto. Ó Jesus, eu estou aqui, eu cheguei na tua frente, vou te dizer, hoje de manhã eu li a tua palavra, e também eu cantei louvores ao teu nome, e também eu dei esmola ali na caixa econômica, com a pessoa que estava lá fora, eu ajudei. E também eu quero te dizer que no Natal do ano passado eu dei algumas cestas básicas. Então, me cura, Senhor, porque eu sou bom. Aqui está escrito que a fé move o coração de Deus. A fé, se você crê, independente se você seja o melhor ou o pior, se você tem fé, isso justifica através do Filho de Jesus, amém? Fé, aleluia. Em Lucas 7, verso 11 ao 17, Jesus, ele estava passando por uma cidade chamada Naim, e viu uma viúva chorando a morte do seu filho. Estava levando esse filho dela ao sepultamento. Jesus ele se compadeceu, ele teve misericórdia, ele não aceitou aquele momento, porque ele sabe disso, que a natureza do homem não é morrer. Ele sabe que a natureza do homem é viver eternamente, porque Deus nos criou eternos. Deus nos criou para todo sempre, mas o pecado nos levou à morte. E ele viu, ele se compadeceu, e foi lá, ou no caso, falou para o filho dela se levantar. Ele voltou à vida, e o entregou à sua mãe. Jesus fazendo um milagre extraordinário ali, mostrando para que ele veio. Ele não veio nos condenar, ele não quer a morte de ninguém, ele veio para nos dar vida, ele veio para te dar vida. Ele se entregou e disse assim: eu vou morrer para que ninguém de vocês morra nunca mais. Você vai morrer uma vez, e depois daí, você terá vida eterna. O que ele está dizendo? Que a tua história não acabou, porque se você crê nele, a tua história continuará. Depois da ressurreição, a tua vida continuará, porque você creu nele, e ele te justifica perante o Pai, e ele se entregou por ti, aleluia. Ele nos entregou essa vida eterna, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo que Deus criou, e preparou para nós, depois dos fins dos tempos, amém? Eu vou te contar uma pequena história, sobre a questão de condenação. Uma vez, eu estava ministrando a palavra, num grupo de crescimento, estava começando esse grupo de crescimento, lá no bairro do Tapanã, em Belém. Fiz um trabalho missionário lá, e vocês sabem que o Tapanã, assim, não é um bairro nobre, né? Então, toda semana lá morre 9, morre 10, a violência é muito, muito grande,
E a questão é que no bairro do Tapanã também tem a questão da parte da Pratinha, é pior ainda. Então fui lá na Pratinha é uma casa, uma boca de fumo, uma casa, uma boca de fumo, gente. É sério, o tráfico de drogas é muito grande lá. E fui na casa de alguns irmãos para ministrar, eu estava ministrando uma palavra como essa, sobre salvação, sobre restituição da vida que Deus nos deu. E lá estava um casal de traficantes. Eu não vou falar o nome deles, mas eles escutaram até o fim a ministração. E ali ele chegou e disse assim, eu não sabia que eles eram traficantes, viu, gente? Eles chegaram comigo e o rapaz chegou assim e disse, pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje. Eu disse amém, e todo mundo ficou feliz, né, e tal, glória a Deus, que bênção, amém, venha cá. E oramos por ele, fez uma oração de confissão e tudo, que bênção, amém. Depois ele chegou, depois da oração, e falou para mim assim, pastor, eu me entreguei ao Senhor mesmo. Amém, cara, amém. Não, pastor, é de verdade. Porque tem gente que se entrega de mentirinha, sabia disso? Tem gente que se entrega de mentirinha, fala assim, eu quero. Aí quando chegar na próxima semana assim, não quero isso para mim não, rapaz, é meio chato, né? Parece que vai ter o quê? Reunião, parece que a gente vai fazer uma fogueira e cantar cumbaiá, né? E pronto, né? E pronto. A pessoa pensa que a vida de crente é chata, né? Porque, poxa, eu ia lá um tempo atrás, é festa todo final de semana e tal, a vida dele também era intensa, toda semana a vida dele era intensa. E ele disse, eu me converti de verdade. E ele me contou que ele era traficante, porque a partir daí ele estava deixando de ser traficante. Passou alguns dias, a gente sempre visitando, orando por ele e tal, ele começou a congregar na igreja ali, na congregação. 2 semanas depois ele me liga e fala, pastor, você lembra, né, pastor, que eu lhe disse que eu era traficante? Pois é, sabe o que acontece, pastor? Eu não quero voltar para a vida do crime. Então, hoje até pensei em pegar um ferro ali, alugar um ferro e assaltar, pastor. Me deu vontade porque eu não tenho nada para comer em casa. O meu gás acabou, faz 3 dias que eu estou fazendo comida na lenha. E está difícil, pastor, está difícil. Naquele exato momento eu fiquei chocado com aquilo. Eu disse, não, meu querido, você não vai voltar para a vida do crime, não. Aí eu peguei, liguei para alguns irmãos, e aí a gente fez umas 2 cestas assim, adubadas, bem grande mesmo. Não foi assim essa sacolinha assim como é do Mateus, pequena, não. Foi uma sacola desse tamanho aqui, grande, encheu 2 sacolas grandes, com tudo que a gente podia dar. Compramos o gás para ele, e o abençoamos. E deixou provido para o resto do mês para ele, mais um pouco talvez. Gente, naquele momento, ele viu a atitude dos irmãos dele. Que preste atenção, tem pessoas que estão voltando para o pecado, estão sendo condenados por nós mesmos. Nós mesmos condenamos eles para o pecado, porque nós não estamos dando uma atenção devida. E também tem outra coisa, esse homem foi humilde, porque ele foi sincero e disse assim, pastor, eu vou voltar para a vida do crime, mas se você me ajudar eu não vou voltar mais, porque a fome ia bater na barriga dele, das crianças, e não ia conseguir ver aquilo. Então ele foi humilde e disse, eu preciso de ajuda. Então entenda que eu estou te falando aqui, você precisa ajudar o seu irmão, mas também você que está passando necessidades, você precisa abrir a sua boca e pedir ajuda, porque se você não pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. É melhor andar 2 do que 1. É melhor você ser fortalecido do que você entrar na fraqueza e cair no pecado. Então ele foi fortalecido, foi ajudado. Quantas vezes nós fomos lá, ajudamos. A vida de pecado, de crime é complicado. Tinha uma casa velha ali de madeira, um colchão tudo velho, mesmo traficando droga, mas usava droga. Sabe como é que é a vida de traficante? Ajudamos até construímos ali para ele a parte de um quarto ali de alvenaria. Foi uma coisa assim impressionante. O homem se converteu de verdade, ganhou muitas pessoas para Jesus. E aí, com o passar do tempo,
ele foi aprendendo a fazer outras coisas. Às vezes ele carregava na carroça mesmo, aterro e tal. Aí disse para mim assim: pastor, eu estou aprendendo a ser mestre de obras, sou ajudante de pedreiro. Cara, que legal, que bênção e tal. E sempre visitava: e aí, como é que tá? Tá tudo bem, pastor, aqui consegui, graças a Deus, hoje 50, já comprei a carne aqui e tudo. Então ele começou a aprender, e quando fui fazer a minha casa, ele soube que eu ia fazer minha casa e disse: pastor, se você quiser, eu faço o seu telhado. Aí eu disse: tu sabe fazer? Rapaz, claro que eu sei. Não vai testar na minha casa? Não, pastor, eu vou fazer esse negócio, já aprendi a fazer o telhado. Então beleza. Aí eu contratei, fiz lá com ele a empleitada, né, para ele poder fazer. E me lembro assim como se fosse ontem, um dia que eu estava chegando do trabalho, e ele estava assim sentado na calçada de casa, e ele estava pensativo, sabe? Eu disse: tá tudo bem, amigo? Como é que você está? Como é que você está? Ele disse: não, estou bem, graças a Deus. Está bem mesmo? Você está meio pensativo? Aí disse: não, sabe o que é, pastor? Rapaz, eu estava com R$50 na minha mochila, aí eu fui subir para fazer o telhado, eu coloquei algumas ferramentas lá. Quando eu voltei para pegar R$50 que tinha na minha mochila, para dar para minha filha comprar carne, não sei quem foi que pegou e levou, roubou. Eu disse: rapaz, não, vou pegar aqui 50, eu vou te dar esse dinheiro para você poder comprar alguma coisa ali e tal. Mas pastor, na verdade não é isso, eu estava pensando outra coisa. Quantas vezes, pastor, eu peguei a minha arma e assaltei as pessoas, levei dinheiro de pessoas de bem ali, que trabalharam assim, como eu estou fazendo agora, para poder pegar o alimento diário dos seus filhos, e eu tirei do bolso delas, tirei do suor do trabalho delas. E ele começou a chorar e disse, aí olhou para o céu e disse assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor me libertou. Gente, naquele momento eu olhei para ele assim, eu não me aguentei, eu dei um abraço nele ali, tirei algo do bolso para ele poder comprar carne. Deus fazendo uma obra extraordinária na vida dele, porque ele entendeu que Deus não condena ninguém, não condena ninguém. Aleluia. Através deles, várias pessoas foram convertendo, gente. Tem uma vez que nós fizemos um encontro com Deus, foram 9 traficantes, pastor, para lá, para o encontro com Deus, e dos 9 converteram 7, entre um deles lá, esse homem lá era perigoso, e ele começou a me dizer assim: pastor, estão me perseguindo, sabe, toda vez que eu passo, tem pessoal do outro lado lá, né, como é da outra facção, querendo me matar, indo atrás. Pastor, mas eu já deixei, eu não quero mais na minha vida. E converteu mesmo também. E aí ele disse, naquele tempo era Rotam, eu acho, era Rotam. Aí a Rotam passa ali, eles passam perto de mim, querendo me encarar, já sabem quem eu sou, e eu estou andando para lá e para cá. Vai chegar uma hora, pastor, que eles vão me levar, vão me prender, pastor, porque eu já fiz muita besteira na minha vida. Aí eu disse: cara, você está disposto a sofrer por amor de Cristo? Aí ele me olhou assim, sabe, ficou pensativo. A palavra de Deus diz que você vai ser feliz se você sofrer por amor dele. E aí ele me disse: tá bom, pastor, estou disposto, se é por Jesus eu vou sofrer. Então quando alguém chegar com você, fale, professe o nome do Senhor, diga assim: você pode até levar minha vida, mas minha alma é do Senhor Jesus. Você não vai levar minha alma, porque hoje eu sou filho de Deus. Confesse aos homens quem você é, não tenha medo de falar quem você é. Eu sei que teve uma vez que a Rotam pegou e enquadrou ele, e colocaram de costas, para que ele ficasse de costas, né? Ficou no caso de frente à parede. Mandaram ele abrir as pernas, começaram a revistar de uma grosseria ali, já batendo nele, e ele ficou ali, né, sendo pressionado revistado pelos policiais, e todo mundo sabia quem ele era. Naquela hora ele disse assim: policial, eu só gostaria de falar um negócio para vocês. Aí, o que é que você quer fazer? O que é que você quer falar? Não, fique aí na tua, fica aí de costas. Não, eu só queria falar um negócio para vocês, só um negócio para vocês. Aí o capitão estava lá e disse: o que é que tu quer falar? Não, com todo respeito, vocês podem me revistar, mas eu quero dizer para vocês que hoje
eu sou discípulo de Jesus. Hoje eu entreguei e minha vida pertence ao Senhor Jesus. Então eu queria dizer para vocês que Ele quer salvar a vida de vocês. O capitão, olhando para ele com os olhos em lágrimas, disse: então vai e ganha muitas almas para Ele. Aleluia. Deus, Ele não condena ninguém. Em Lucas 17, 11 ao 19, diz que vieram leprosos a Ele para serem curados. Para resumir a história, Jesus curou os 10. Aí mandou para que eles fossem lá serem revistados pelos sacerdotes, para que eles sejam limpos perante a sociedade, pudessem voltar para suas cidades, porque antigamente, se você era leproso, você não podia estar na cidade, você não podia fazer parte do convívio com as pessoas. Então, eles voltam ao sacerdote, o sacerdote viu que eles estavam curados, os libera. Só que dos 10, apenas volta um para agradecer. Você pode procurar na palavra de Deus, não existe nenhum momento que depois que Jesus, sabendo de que os 9 não foram agradecidos com Ele, você não encontra, diz assim: então que eles sejam descurados e voltem a ficar leprosos. Você não encontra. Você tem noção o quanto Deus nos ama? O quanto Ele se importa por ti? O problema não está nele, o problema está em mim, o problema está em você, o problema está em nós. Uma outra vez, ou no mesmo caso, uma irmã no Equador, quando estava fazendo as missões, eu falo irmã, né? No caso, ela era mãe, ela está viva ainda, é a mãe de um filho na fé, o Christian. E toda vez que eu entrava na casa deles para falar da palavra, ela nunca participava, assim, sabe? Ela ficava lá para o lado, fazendo outras coisas. E aí eu me lembro que, de repente, ela começou a inchar o joelho e ter dificuldades para andar. E nessas ministrações que eu pregava no grupo, eu sempre falava assim: olha, Jesus cura, Jesus liberta, Ele faz o impossível vira possível. E ela começou a escutar isso, e teve um dia que a perna dela estava tão inchada, porque ela já não estava andando, que ela falou assim: ei, seu missionário, vem cá, desse jeito mesmo, gente, vem cá, olha aqui por mim, olha aqui por mim, você crê? Não, eu creio. Você não está falando que Ele não cura? Sim, cura. Aí disse: pois é, então olha aqui pelo joelho. Tá bom, aí eu orei. Quando passei no outro dia no terminal, ela estava empurrando um carrinho de bombom, porque ela trabalhava vendendo bombom e crédito para cartão no caso, cartão não, para telefone. E ela estava empurrando o carro e disse: ô irmã, você está bem, né? Melhorei, graças a Deus, melhorei. E foi embora. Não disse nem muito obrigado, nada. E aí eu falei com o Christian, e aí disse: pastor, Deus está fazendo a obra na vida dela. Eu creio que ela vai ser do Senhor Jesus. Eu disse: amém. Quando foi, já se passou quase 3 anos, eu fui olhar um dia desse uma foto no Facebook, e ela estava do lado dele sendo batizada nas águas. Deus operou um milagre muito grande na vida dela, porque o Senhor ama a todos. Ele dá o tempo para que você se decida também, mas se você entender o seu amor, você se decide hoje, e você muda a sua vida por completo. Você quer receber esse poder sobrenatural sobre a sua vida? Amém? Deus, Ele quer te dar esse poder sobrenatural. Ele tem esse poder para compartilhar contigo. Você precisa se entregar por completo ao Senhor Jesus. Você precisa fazer isso, porque se você se entrega a Jesus como Salvador, diz a sua palavra, Ele te dá direito. Olha essa mensagem, olha essa palavra forte: Ele te dá direito. Tem aqui alguns advogados, tem um amigo meu que é advogado. Quando a gente tem uma documentação que a gente mostra que aquilo é nosso, ninguém pode tomar, porque esse é direito nosso, não é verdade? Se a pessoa vier lá te tomar, ele não tem direito, certo? Como é que a gente fala? Quando a pessoa ela entra num lugar sem autorização,
É evasão, né? Invasão, obrigado, invasão. É um invasor. Escuta que eu te digo, quando você tem direito de ser chamado filho de Deus, se Satanás, se os demônios tentarem fazer algo contra ti, eles se tornam invasores, ou seja, Deus aí não aceita. Você tem a máxima segurança, não é propaganda, tá? Tem a máxima segurança sobre o teu lar, a máxima segurança sobre a tua vida. Ninguém pode tocar, o inimigo não pode tocar, a enfermidade não pode tocar, a tua vida é dele, só dele, só dele. Esse é direito. Ele te deu esse documento, Ele te deu isso. Você crê no que eu estou te dizendo? Você crê mesmo? Você crê? Gente, hoje o pastor Emerson, ele orou por curas. Na verdade, eu não quero orar por curas assim, somente, eu quero complementar a oração dele. E eu quero que você tenha esse ato de fé, porque eu sei que o Senhor Jesus já curou. Mas tem aqueles que não creram, tem aqueles que estão tendo dificuldades. Hoje o Senhor quer curar a tua vida. Hoje o Senhor quer fazer um milagre na tua vida. Amém? Em Marcos 16, 17 ao 20 diz que estes sinais seguirão aos que crerem em nome de Jesus, que crerem no nome de Jesus. Ou seja, no nome dele expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa alguma, no caso, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Isso é para todos, essa unção é para todos, não é só para os pastores, é para você, é para todos aqueles que crerem no nome dEle. Você tem essa autoridade. Sabe o que eu estou te dizendo? Que se você crer no Messias hoje, quando você chegar na sua casa, tudo que está ruim, o que há de dificuldade no teu lar, você tem autoridade no nome de Jesus para colocar ordem na sua casa. Você tem autoridade no nome de Jesus para repreender toda enfermidade que está assolando a tua casa, a tua família, a tua esposa, os teus filhos, o teu esposo, a tua mãe, os teus pais, os teus tios. Você tem autoridade, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Sabe, quando você é filho de Deus, você chega com um selo. Aqui está escrito assim, Yeshua. Aí você chega na frente da pessoa que está enferma e você repreende aquela enfermidade. Aquela enfermidade vai ver que você tem por direito, que você é filho de Deus. Ele vai ver um documento escrito aqui, ó, Yeshua, o selo. Ele vai dizer assim, não, eu vou sair, eu vou indo, porque ele tem poder e autoridade, ele tem direito, você tem direito, aqui está escrito sobre isso. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado isso, e foi recebido ao céu, assentou-se à direita de Deus, e eles tendo partido, ou seja, os discípulos tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, ou seja, o Senhor andando com eles, o Espírito do Messias andando com eles. Você não anda sozinho, o Espírito de Deus está sobre ti, você não vai fazer as coisas só, não sinta medo, porque Ele está à tua frente, Ele é maior do que tudo. Ou seja, eles iam andando e caminhando, e Deus ia confirmando a palavra, e os sinais os seguiram. Em João 14, 12 ao 17 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês amam, olha, escuta, se vocês amam, ou seja, você converteu, você entendeu, agora você é filho de Deus, você precisa amá-lo. Ele não te rejeita, Ele não vai te mandar embora, mas depois que você compreendeu quem Ele é, você precisa amá-lo, não mais pelas coisas que Ele tem a te oferecer, mas como Ele é. Você precisa obedecer os seus mandamentos. Você fazendo isso dia após dia, buscando a santidade de Deus, diz a palavra de Deus, que Jesus,
O Messias vai rogar ao Pai, ele vai pedir ao Pai, ele vai orar ao Pai, e ele vai dar outro conselheiro. Olha só, ele rogou ao Pai, ele orou para nos dar outro conselheiro, porque estavam andando nos mandamentos, seus discípulos estavam buscando os seus mandamentos, aqueles que o buscavam, aqueles que estavam buscando todos os dias, aprendendo mais dele. Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, para que envie outro conselheiro. Esse conselheiro sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade. Ou seja, ele rogou ao Pai, e ele está rogando ao Pai, para que esse Espírito da verdade esteja sobre ti, para que esse Espírito de santidade esteja sobre ti. Antigamente esse Espírito estava dentro do tabernáculo, hoje o tabernáculo é você, e ele habita onde há santidade, onde há pessoas que o clamam, onde há pessoas que o buscam, onde há pessoas que o obedecem. Então o mundo não pode recebê-lo, o mundo não vai poder recebê-lo, porque não o conhece. Mas você que está vindo hoje e tem problemas, tem dificuldades, você vai conhecê-lo, você vai receber a sua resposta. Mas depois de conhecê-lo, ele vai viver em vocês, e ele vai estar com vocês sempre. Amém? Ponham-se em pé nesta noite. Nós vamos orar com fé e autoridade, amém? Vocês creem? Vocês creem? Vocês creem? Amém. Amém. Tudo é possível aquele que crê. A oração com fé curará o doente, diz a palavra de Deus. Curará o doente. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nessa noite eu quero orar com fé sobre a tua vida. Eu gostaria de chamar todos aqueles que estão com problemas psicológicos, de ansiedade, problemas psicológicos com depressão, pessoas que têm sentido um incômodo, pessoas que estão doentes, tanto espiritualmente, como também estão enfermas fisicamente. Eu quero te dizer que hoje o Senhor vai operar milagres e maravilhas nessa noite. O Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar a tua saúde, o Senhor vai te dar saúde nessa noite. Eu gostaria de te chamar, pode vir, nós vamos estender as nossas mãos, os pastores, os ministros. Deus vai operar sobre ti um milagre. Nós vamos te ungir com óleo, para que o Senhor venha te curar, amém? Pode vir, enquanto o louvor está tocando, enquanto uma canção está sendo cantada, você tem a liberdade de vir. Nós estaremos orando por ti, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor vai operar milagres e maravilhas, porque é tudo para a glória dEle. É tudo para a glória dEle. Não há nada do que Ele não possa fazer. Não há nada do que Ele não possa resolver. Não há nada. Não há nada. Os pastores podem me ajudar em oração. Amém? Aleluia. Oh. Show. Aleluia. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre.
te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar? E o que posso te dar? Por tudo que tu és. Você me libertou, e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Ele é bom, ele é bom. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Ele é bom, ele é O Senhor é bom em todo tempo. E em nome de Jesus, nós ministramos a libertação completa sobre a vida das pessoas. Eu te digo que a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O Senhor Jesus hoje está escutando a tua oração. O Senhor está olhando a tua fé. A tua fé no Senhor Jesus justificou a ação sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que Satanás tem lançado sobre a mente das pessoas, dessas pessoas, das suas famílias. Em nome de Jesus, nós repreendemos e abençoamos. Se posicione em nome de Jesus. Se posicione em nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute, amado. Escute, amado. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está curando teu filho hoje. Aleluia. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou em nome de Jesus. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está curando hoje. Deus está curando hoje. Ele está libertando hoje. Deus está aqui. Os seus milagres estão sendo operados. Os seus milagres estão sendo operados. Aleluia. 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 Está nas suas mãos. Levante suas mãos. Eu quero ministrar o Espírito de santidade sobre a tua vida. O mover de Deus sobre a tua vida. Há poder no nome do Senhor Jesus. E há poder sobre a tua vida. Eu declaro. Receba a autoridade do Senhor. Receba o poder dEle.
seja tocado onde você está aí. Você que está morno espiritualmente, você que decidiu deixar o Senhor hoje, eu te digo, volta para Ele hoje, entrega a tua vida a Ele, em nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Eu ministro sobre ti. Eu ministro sobre ti o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus está te tocando hoje. Ele está abalando as tuas estruturas, Ele está abalando as tuas estruturas. Você não vai ser mais o mesmo. Hoje você não vai ser mais o mesmo. Hoje você não vai voltar mais atrás. Hoje você vai deixar a sua amante. Hoje você vai deixar o pecado. Hoje você vai deixar as drogas. Hoje você vai deixar a bebida. O Senhor está te libertando. O Senhor está te dando a cura completa. Em nome de Jesus.